Fala JB, beleza? Estamos em mais um quadro sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. E dessa vez eu estou trazendo um assunto muito bacana, que são exercícios físicos para as pessoas acima dos 50 anos de idade. Aqui em Santos a gente tem uma população muito grande acima dos 50 anos de idade. A gente sabe que ao longo do tempo, ao longo da vida, a gente vai perdendo algumas habilidades essenciais para nós durante o dia a dia. Então, movimentos de marcha, a gente vai perdendo força, a gente vai perdendo mobilidade articular, a gente vai perdendo flexibilidade. O ser humano é assim. Eu costumo falar que tudo tem uma vida útil. Se uma cadeira tem uma vida útil, se uma porta tem uma vida útil, a dobradiça da porta ela não começa a ranger. Então, com o passar dos anos, o ser humano ele também tem as articulações e as articulações elas precisam ser cuidadas, os músculos precisam ser cuidados. Então, os exercícios físicos para as pessoas acima dos 50 anos de idade são muito importantes. Em primeiro lugar, na questão da condição funcional do ser humano. Então, os nossos movimentos diários, como caminhar, subir lance de escada, pegar objeto do chão, colocar o objeto em cima de armário, puxar, empurrar. Essas funções elas vão começando a ficar comprometidas a partir do momento que a sua musculatura ela não tem uma boa qualidade, a partir do momento que você começa a perder mobilidade articular e a partir do momento que você se torna uma pessoa muito mais cansada do que você era mais jovem. O exercício físico, ele trabalha não só a questão do condicionamento físico, né, que a gente fala, a pessoa ela começa a se sentir mais disposta, ela começa a ter mais energia, ela começa a ter mais disposição para suas atividades do dia a dia, mas também ele começa a trabalhar a questão da força. As pessoas com mais idade, acima dos 50 anos, a gente sabe que são pessoas que exigem isso, a gente precisa tomar cuidado com isso, a gente precisa prestar atenção nesses pontos, porque ao longo do tempo a gente vai perdendo essas funções. Então, quando a gente fala sobre exercícios de força para a terceira idade, a própria musculação, a parte de treinamento físico funcional, ela serve para as atividades do dia a dia mesmo, para você poder executar isso com melhor qualidade. Quando a gente vê uma pessoa acima dos 60, 70 anos de idade, e às vezes até mais nova, caminhando na rua, e aonde você percebe que ela não consegue ter um movimento de marcha muito bem elaborado, ela anda arrastando o pé e muitas vezes acaba tropeçando e caindo no chão, batendo o rosto. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque ela começa a perder força na região do quadril, do glúteo, da perna e ela não consegue mais elevar tanto o joelho num movimento de marcha eficiente. Então ela começa arrastando o pé. Nas ruas a gente sabe que tem buraco, a gente sabe que tem calçada elevada, então na hora que ela tropeça, ela cai. Com o tempo a gente vai perdendo reflexo também. Quando a pessoa ela não tem reflexo, a primeira coisa que ela atinge o chão é o rosto. Então, se você tivesse o reflexo mais bem apurado e o exercício físico te traz isso, a primeira coisa que você faria seria colocar a mão no rosto para proteger. Então, a gente começa a perceber que as funções do dia a dia ela começam a ficar prejudicadas a partir do momento que você não faz exercício físico. Aqui no estúdio a gente tem alunos acima dos 50 anos, 60, alunos até acima dos 70 anos, que são pessoas que praticam até esportes. Então são pessoas que nadam, são pessoas que correm na praia, são pessoas que jogam tênis. Então a partir do momento que você começa a ter essa educação em relação ao exercício físico, você faz com que não só você ganhe qualidade de vida, que você consiga ter um bem-estar no seu dia a dia, mas também que você consiga ser uma pessoa muito mais atuante, uma pessoa muito mais segura e muito mais independente. Quando a gente fala sobre exercício físico para as pessoas acima dos 50 anos de idade, a gente tem que levar em consideração um fator muito importante, que é o fator psicológico e emocional. Muitas pessoas acima dos 60, 70 anos de idade também acabam se tornando muito sozinhas. Por quê? Porque geralmente a família, os filhos não moram mais na mesma cidade, estão casados, já constituíram a sua família. Muitas vezes os amigos acabam falecendo. Então essa pessoa ela se torna cada vez mais introspectiva, cada vez mais sozinha. A partir do momento que você traz ela para um ambiente do exercício físico, um ambiente do esporte, onde você tem outras pessoas, onde você tem um treinador que cuida dela, ela se torna uma pessoa muito mais alegre, muito mais bem-humorada, muito mais feliz. Então, os exercícios físicos eles só trazem benefício. Então, quando a gente fala, hoje eu não fui treinar, eu estava com preguiça, eu costumo falar que o pior treino é aquele treino que a gente não faz. Então, a ideia é a gente estar sempre estimulando essas pessoas acima dos 50 anos de idade a estarem se exercitando. Eu falo que para o profissional de educação física, para o treinador, é muito importante ele criar empatia. A partir do momento que você tem a empatia com o seu cliente, você vai conseguir se colocar no lugar dele e sentir um pouco daquilo que ele sente no ambiente onde ele não conhece ninguém, no ambiente onde possivelmente ele sinta vergonha de estar pela idade. A gente tem um slogan aqui no estúdio que a gente fala que aqui não importa a sua idade, sexo ou peso.
Até por causa disso, a gente tem bastante gente acima dos 50 anos de idade que a gente trabalha, que a gente faz um trabalho de condicionamento físico. Se você tem essa idade, se você está acima dos 50, acima dos 60, 70, enfim, sempre é tempo de você começar alguma coisa. Então, aproveita que a gente está no final do ano, coloca como meta, eu falaria para você colocar como meta ainda esse ano, mas se você não puder esse ano, coloca como meta em 2020 você já iniciar fazendo exercício físico cuidando da sua saúde, porque eu tenho certeza que isso vai fazer não só bem para o seu corpo, para você chegar, pegar teu exame de sangue, ver tudo em dia, tudo bonitinho, mas principalmente para sua cabeça, beleza? Então olha, espero que você tenha gostado dessa minha dica aqui sobre qualidade de vida, saúde e acompanhe os próximos programas.